Eu sou americano. Para poder fazer, o presidente da Abracon Táxi fazer as suas considerações e responder as perguntas que lhe couberam, por gentileza. Okay. Primeiramente, eu queria aqui fazer uma fala com relação a Proteste. Eu vou falar sobre 4 itens rapidamente, no que foi falado aqui. A Proteste, de forma equivocada, não sei se a Proteste ou a doutora Maria Inês apenas, ela colocou que o aplicativo Uber, ela conecta motorista particular ao usuário. Isso não é verdade. Motorista particular é um motorista particular do seu próprio carro. O que a Uber faz, ela conecta serviço de transporte remunerado a um interessado. Não tem diferença nenhuma isso do táxi. Isso é com relação ao que se fala que a Uber prega o tempo todo, que é motorista particular. Não é verdade. Esse motorista vem fazer o serviço de transporte remunerado de passageiros. Leva de um ponto ao outro e cobra por isso. E isso está na Lei 12.587, no seu artigo 8º, no seu artigo 4º, inciso 8º. Com relação ao Dr. Carlos Ferreira, eu percebo até uma vontade de estar participando desse debate, vendo com bastante simpatia o serviço de táxi, então não é uma fala contra os taxistas. Mas eu quero dizer o seguinte, que se comenta o seguinte, olha, foi falado que todo mundo pode exercer a sua profissão, né, se não houver nenhuma vedação. Mas há vedação explícita. Ora, eu vou falar uma muito clara. Transportar passageiros em veículo que não seja placa vermelha, não seja licenciado para esse devido fim, tem que se recolher o carro. Essa já é a maior vedação. Outra vedação é a que trata das profissões. A Lei 12.468, que regulamentou a profissão do taxista, ela é clara. É um serviço, transporte remunerado de passageiro individual, que tem que ser feito para o taxista. Como você receitar antibiótico, tem que ser para o médico. Como assinar uma planta e fazer um projeto de engenharia, tem que ser para o engenheiro, por melhor que seja o mestre de obra. Isso é a vedação. Então, não tem essa diferença. Então, doutor Carlos, eu entendo, e também estive com o doutor Rodrigo Janot, juntamente com o Carlos Zaratini, e com o acho que colega do senhor, doutor Ubiriatan Caseta. E ele disse claramente seu estudo, e aí eu tomo a liberdade de reservar o direito de uma fala dele dentro, não é uma posição oficial, né, então vou respeitar até essa ética, mas pelos estudos dele, e só o Ministério Público não pôde agir, embora as repressões que ele entende que é do Ministério Público do Estado. Então existe uma divergência processual quanto a essa competência. Então, dizer muito claro que há vedação. E aí eu quero tentar desmistificar uma coisa que, graças a Deus, agora nós vamos anexar um parecer do Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello, porque a Uber fala o tempo todo que ela faz um transporte privado de passageiro que não é aberto ao público. Meu, é uma aberração. Como não é aberto ao público? Se qualquer cidadão que tem um cartão de crédito é aberto a quem? É aberto ao público, gente. Não tem sentido. Você baixa o aplicativo e solicita o serviço que a Proteste, a senhora da Proteste até confundiu, chamou um táxi Uber. Ela falou aqui, chamou um táxi Uber. Então é muito claro. Eu faço um apelo aqui, e nós discutimos isso na Comissão de Aviação e Transporte. A Uber tenta mentir 1000 vezes, que é a única pegadinha que ela pode se bater, que ela fala que é um transporte motorizado privado, da Lei da Mobilidade Urbana. O do Senacom aqui, ele quase se traiu, porque ele mesmo falou o seguinte, das definições, deputado Celso Russomano, das definições da Lei da Mobilidade Urbana, ela fala claramente o que é serviço público coletivo, ela fala serviço público de transporte, do coletivo privado, aí ela vai no transporte individual, ela fala serviço público, o único que não fala em serviço é o que a Uber quer se encaixar,
transporte motorizado privado. Qual a definição do transporte motorizado privado que ela tenta se encaixar? É um meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para realizações de viagens individualizadas. É o seu meio de transporte, o seu meio de locomoção, não é o serviço de transporte remunerado. Ela tenta se apegar a isso, isso é muito claro, e é a pegadinha que a Uber tenta fazer. Então, gente, tem várias leis, doutor Carlos, perdão, e eu não sou advogado, eu me sinto até constrangido às vezes de falar, mas de tanto que a gente apanha, a gente vai aprendendo. O que acontece aqui? A vedação. 12468, que trata da profissão, muito bem dito aqui pelo Dr. Celso Russumano, né, o autor do Código do Consumidor, e aí fala claramente, afronta diversas leis do consumidor, afronta a lei da profissão do taxista, e é muito mais clara, mais evidente, placa vermelha. Não tem autorização no CTB para você transportar passageiro. O veículo tem que ser licenciado para esse fim. Senão eu vou pegar um ônibus aqui agora, vou parar na rodoviária e vou começar a transportar passageiro. Não tem. Eu sou proibido de fazer isso e a Uber tem que ser proibida. Eu vou aqui agora também falar com relação que não há diferença. Eu acho que ficou muito claro. As intervenções dos deputados, exceto um outro deputado, que até foi deselegante com a nossa profissão, né? Ficou muito claro, não existe diferença. Eu quero saber qual a diferença de eu pegar meu telefone aqui, ligar por uma cooperativa de táxi agora e pedir um táxi aqui. De eu pegar por aplicativo para uma cooperativa de táxi e chamar aqui. E pegar o aplicativo do Uber e chamar um clandestino para me atender aqui. Qual a diferença? A única diferença é que se eu pegar Uber, essa empresa estrangeira surrupia 20% do trabalhador. 20% no Black e 25% no X. E agora eu vou fazer a última fala. Foi dita aqui pelo deputado Carlos Zaratini. A importância de olhar para o futuro. Hoje a Uber está com o serviço Black. Em alguns lugares ela está com o serviço Uber X, Uber Pop. O que é isso? Assume descaradamente, é o serviço de táxi mais barato. Eles falam isso. Descaradamente, serviço de táxi mais barato. E ainda fica com 25%. Hoje, esses cidadãos irregulares, clandestinos, estão se sujeitando a isso. Porque eles não têm licença, topa tudo. Amanhã, o que vai acontecer? Nós vamos ter o sucateamento total da frota, porque a partir do momento que você põe a esses preços, o serviço de táxi, que diferentemente que falou o deputado Nelson Marquesan aqui, que é ruim, que é competente, é um dos melhores do mundo. Serviço de táxi no Brasil é só vocês viajarem. Buenos Aires, Nova York, em vários lugares, na França. O serviço de táxi no Brasil é um dos melhores do mundo. Com carros bons. Tem defeitos? Tem. Precisa ser melhorado? Não precisa. Mas somos só nós que temos que melhorar? Ou a responsabilidade é do poder público? E aí, o grande perigo, se essa empresa continuar aqui, vai haver um sucateamento, porque os taxistas não terão condições de trocar de carro mais, não terão condições de trocar de carro. E aí a grande charada da questão, o futuro monopólio dessa empresa, porque aí sim, a hora que eles estiverem estabelecidos, eles vão subir o preço como já sobem hoje e admite hoje. Então é por isso, um apelo a esta comissão. Esta comissão, ela não está aqui para defender os taxistas, está aqui para defender o consumidor. Vamos pensar lá na frente. Não vamos permitir que esse monopólio e esses desrespeitadores da lei brasileira fiquem mais aqui um dia sequer. Muito obrigado a todos, gente. Não é possível chegar. Não é possível chegar. Obrigado, senhor Edmilson, pelas considerações. Vou passar aqui a palavra ao deputado Celso Russomano e depois para o deputado